presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram nessa quarta-feira no Palácio da Alvorada e o André Anelli vem com mais informações, os detalhes, quantos acordos foram assinados. A gente já falava ontem na expectativa para esse encontro de hoje. André, boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Thiago. Boa noite a você também e a todos ligados no Jornal Jovem Pan. A série de compromissos do presidente da China, Xi Jinping, aqui no Brasil, chegou ao fim com um saldo de 37 acordos assinados em diversas áreas como agronegócio, intercâmbio educacional e tecnologia. Um dos destaques é uma parceria da Telebrás com a SpaceSail, concorrente da Starlink do bilionário Elon Musk. A cooperação prevê a análise de cenários para estudar a demanda de internet via satélite aqui no Brasil. Com essa agenda, Xi Jinping encerra então a passagem aqui pelo país com o último compromisso agora há pouco aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente Lula ofereceu um jantar na sede do Ministério das Relações Exteriores, depois de já ter feito reunião bilateral, reunião ampliada e almoço no Palácio da Alvorada, a casa oficial da Presidência da República. Ao final de um desses encontros, Lula justificou essa atenção especial dada a Xi Jinping por ser o chefe de Estado do país, que é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, e por compartilhar opiniões sobre a política mundial. Apesar de distantes na geopolítica, há meio século, China e Brasil cultivam uma amizade estratégica baseada em interesses compartilhados e visão de mundo próximas. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2023, o comércio bilateral atingiu o recorde histórico de 157 bilhões de dólares. Lula e Xi Jinping também debateram a respeito dos conflitos armados no mundo, relembrando que Brasil e China apresentaram recentemente uma proposta de paz entre Rússia e a Ucrânia, que foi bem avaliada pelo presidente Vladimir Putin e criticada pelo ucraniano Volodymyr Zelensky. Lula não citou especificamente esse ponto, mas afirmou que o interesse de Brasil e Rússia é a pacificação entre os países. Defendemos reforma da governança global e um sistema internacional mais democrático, justo, equitativo e ambientalmente sustentável. Em um mundo assolado por conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. Agradeci o engajamento no chamado à ação pela reforma da governança global que o Brasil lançou no âmbito do G20. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia são exemplo da convergência de visões em matéria de segurança internacional. E a última manifestação do presidente Lula sobre a visita de Xi Jinping ocorreu agora há pouco com um brinde pela presença do presidente chinês no jantar do Palácio do Itamaraty. Tiago. André, vai se abrigar porque começou a chover em Brasília. Vida de repórter é assim mesmo. Bom trabalho, você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, chamando mais uma vez os nossos comentaristas, Dora Kramer. A gente falava ontem, da expectativa desse encontro de hoje, mas são 37 acordos celebrados. Agora, talvez o ponto que chama mais atenção é esse acordo com a empresa que fornece tecnologia de internet em contrapartida ou em contraposição, vamos dizer assim, a Elon Musk, Pode ter algum ruído internacional em relação a isso, Dora? Olha, eu não sei dizer, mas pode ser. A gente olhando assim é possível, mas esses acordos, essas negociações são tão bem feitas que eu prefiro esperar para ver se vai ter algum ruído. Agora, realmente uma visita super importante. O presidente citou, que hoje os negócios entre China e Brasil, em 2023, 156 bilhões de dólares. Gente, em 2003 eram 6 bilhões de dólares. Então, o crescimento é uma coisa realmente muito grande. Então, é muito importante essa relação que se aproxima, ficou mais próxima sobre vários aspectos com essa visita, no aspecto comercial,
há também convergências do ponto de vista geopolítico, não é? Porque a convergência no apoio do Brasil à proposta da China para mediar um acordo de paz na Ucrânia, posições convergentes na condenação a Israel na guerra no Oriente Médio e também uma convergência, quer dizer, mais do agrado, foi muito do agrado do presidente Lula, as referências que o presidente chinês fez à atuação do Sul Global, chamado Sul Global, os países em desenvolvimento, como se chama agora, na atuação dos organismos multilaterais. Então, não dá para a gente dizer, mas nem de forma alguma que tenha sido uma visita meramente formal. Não, foi uma visita com resultados bastante produtivos. Vilela, no encontro bilateral, a Dora cita a discussão sobre as guerras, né? Saber qual é realmente a força, não só do Brasil, mas também da própria China, em os dois países seguirem com essas discussões e convencerem outros países também. Mas pelo menos eles marcam posição, Tiago, que nesse sentido eu vejo que é bastante importante, porque nós teremos eventualmente uma mudança nos rumos da guerra ou das guerras que temos vivido nos últimos tempos em nível global, não apenas com a força ou com uma posição mais destacada de um ou de outro país, mas realmente de um grupo de países, de um conjunto de países, especialmente no caso de China e até mesmo no caso de Brasil, países que têm peso econômico ou peso político, peso institucional, enfim, e que eventualmente venham a se posicionar e tomar aí medidas no sentido de desestimular a continuidade desse conflito. Então eu vejo que é importante, é bem sucedido, e veja que de um evento internacional nós temos a possibilidade sempre de extrair acordos, convergências bilaterais que se desenvolvem nos meios e no andamento dessas atividades. E eu vejo que, nesse caso, isso fica evidenciado ao final da reunião do G20, nós temos essa parceria cada vez mais bem construída entre Brasil e China. Ô Dora, é claro que é pensar um pouco mais para frente, mas de que forma a posse de Donald Trump pode fazer com que o Brasil continue se aproximando ainda mais da própria China, né? Essa foi uma discussão que acabou permeando o próprio G20. Olha, Tiago, essa é uma pergunta que eu pretendo fazer ao nosso entrevistado. Por quê? Porque essa proximidade talvez possa vir a causar algum problema, porque Estados Unidos e China são, para não dizer inimigos, adversários, né? Fortes adversários. E o Brasil tem tido um cuidado, isso permeou essa visita, de fazer essa proximidade, fazer esses negócios, mas manter, do ponto de vista político, uma neutralidade para justamente não perder a independência de poder se posicionar do ponto de vista comercial, muito bem posicionado com os dois países sem tomar partido. Sem dúvida, falaremos mais sobre isso no Jornal Jovem Pan. Agora, Vilela, rapidinho, para você também, em relação a essa questão do presidente americano, a sucessão nos Estados Unidos, o que isso pode interferir nessa relação com a China? Olha, existe naturalmente uma expectativa, até por conta da distância, do distanciamento político, ideológico entre o novo presidente e o presidente Lula, existe uma expectativa de que eventualmente possa haver um maior relacionamento do Brasil com relação à China. Eu vejo que o que me parece a jogada, a construção mais inteligente é justamente na linha do que foi colocado nessa reunião de hoje, nesses encontros de hoje, que é você poder construir pontes bastante sólidas na relação política e comercial com a China, mas sem necessariamente demonstrar um alinhamento político. Do ponto de vista político, é fundamental que o Brasil mantenha laços e mantenha relações sólidas com a China e também com os Estados Unidos.